tão assustador quanto ele pensava. Lily fica impaciente, entediada e sugere queimar os zumbis, mas Ethan proíbe. O operador não perde tempo, ele registra o que está acontecendo diante das câmeras. Esses materiais de vídeo podem ser usados na justiça para compensar concorrentes que furaram a fila. O especialista em equipamentos prepara trajes de proteção especiais para toda a equipe. E o chefe dos médicos tira uma mala com a vacina, que Ethan pediu para levar consigo. Arthur gradualmente começa a perder forças, ele foi capaz de lutar contra a maioria dos membros da guilda Red Shark. Mesmo que tenham se tornado zumbis, sua força permanece no nível dos super-humanos e o tanque não durará mais. Ethan se envolve e começa a deixar os monstros inconscientes usando uma técnica especial. Arthur fica surpreso com a habilidade do comandante e imbuído de um respeito ainda maior pela experiência de um comandante tão jovem. Poucos minutos depois, Ethan completa a limpeza. Todos os zumbis ficam imóveis. O herói pede a Arthur que arrume as vítimas em fila. O tanque começa a cumprir a ordem. Ethan se preparou cuidadosamente para a tarefa e pediu para trazer uma vacina contra o veneno de zumbi por um motivo. Os membros das guildas concorrentes estão sob a influência do veneno há muito mais de meia hora. Então, mesmo depois que o antídoto fizer efeito, eles ficarão fracos em seus pensamentos por algum tempo. Ethan pede que a equipe se afaste para se concentrar na próxima técnica. Ele começa a programar zumbis para ajudar sua equipe. O herói relembra a experiência adquirida no futuro. Em um dos mundos que visitou, ele aprendeu a controlar as mentes de animais com baixas habilidades mentais. Esta habilidade é perfeita para a situação atual. Ethan ordena que os zumbis obedeçam a ele e ao seu comando. De pessoas meio mortas, os zumbis sob a influência da tecnologia tornam-se fãs enlouquecidos do protagonista. A primeira tarefa dos novos membros da equipe é caçar abelhas que injetam veneno de zumbi no sangue das pessoas. Para isso, Ethan pediu para capturar trajes que protegessem contra ataques de insetos. Arthur pega as abelhas rainhas zumbis e Ethan permite que Lily acabe com os insetos restantes com magia de fogo, e então lhes oferece um lanche. Ao ouvir falar da comida, a menina não consegue conter as emoções e uma coluna de chamas explode de suas mãos, incinerando tudo que cai sob um poderoso feitiço. Um membro da equipe de equipamentos se pergunta como os representantes do Shark Guild concordaram em ajudar seus concorrentes com tanta facilidade, mas o personagem principal diz que eles estão simplesmente gratos a ele por salvá-lo. A verificação dos trajes dos insetos é concluída, a abelha rainha é capturada e o herói ordena que continue a jornada pelo portão. O caminho da equipe de Ethan é bloqueado por membros da Guilda dos Guerreiros. Eles também se transformaram em zumbis após serem picados por abelhas. O herói age de acordo com um esquema comprovado e cria para si ainda mais assistentes que serão úteis em uma aventura perigosa. Ethan começa a ser dominado por dúvidas. Os grandes e terríveis portões dos espíritos caídos lhe parecem simples demais. No quarto dia, um membro da equipe de apoio percebe que os monstros conseguiram devorar todos os alimentos durante a noite. A equipe rapidamente encontra os culpados pela perda de comida, enormes ratos demoníacos. Lily ordena que seus aliados zumbis destruam os monstros arrogantes. O personagem principal pensa que até agora tudo está indo bem, mas não há necessidade de relaxar porque os monstros mais poderosos estão localizados mais perto do centro da masmorra. E o chefe intermediário não deixa você esperando. É um morcego enorme com um espelho mágico entre os chifres. Ethan ordena que o ataque comece. Envia um tanque à frente e ordena que os outros forneçam apoio de longe. O espelho hipnotiza pessoas comuns e as força a lutar ao lado do morcego, mas os zumbis que sofreram lavagem cerebral não se importam com essa magia. Os asseclas do morcego também partem para a ofensiva. Ethan avisa Arthur para não se olhar no espelho, mas o tanque congela por outro motivo, ele simplesmente tem medo de atacar. O herói pede a Lily que erga uma parede de fogo para impedir o avanço dos asseclas do rato. A garota sugere queimar o quarto inteiro, mas Ethan a impede. O personagem principal agarra Lily nos braços e usa a habilidade de disfarce para atacar o rato às escondidas. O herói tenta alcançar o monstro com facas de arremesso, mas o ágil rato evita o ataque. Virando-se, o monstro usa um espelho mágico na tentativa de dominar a mente do protagonista e de Lily. Ethan consegue cobrir os olhos da garota e se virar para não cair sob a influência de uma magia poderosa. O herói retorna à equipe de apoio para se reagrupar e observar o rato de longe. Ele explica o plano para capturar o monstro perigoso aos seus subordinados. O personagem principal avança observando a situação nas salas escuras da masmorra, percebe um rato e ordena que a equipe se prepare. Os aliados zumbis usam escudos grossos que os protegem e ao resto da equipe dos ataques do rato e de seus lacaios.
Os super-homens escravizados pelo rato avançam como se não percebessem o obstáculo. Aproveitando que o monstro ficou sem apoio, o personagem principal tenta alcançá-lo no ar, mas erra. Lily entra em jogo e envia uma dúzia de bolas de fogo contra o inimigo, mas o mouse tem agilidade e velocidade para desviar dos projéteis. O monstro presunçoso voa para longe, uma aparência de sorriso aparece em seu rosto. Aproveitando que o rato perdeu a atenção, o herói usa uma pulseira para criar um escudo bem na frente do monstro e ele se choca contra o obstáculo com toda a força. Lily levanta o herói até o teto usando a magia da segunda pulseira. Finalmente, Ethan corta a cabeça do morcego em um movimento rápido. Ele está feliz. Outro obstáculo no caminho para o núcleo do portão foi deixado para trás, e além disso, o artefato da cabeça do rato será útil para o herói no futuro. Finalmente, os heróis chegam ao final da masmorra e os aliados zumbis abrem os pesados portões do enorme salão. No centro da sala está uma figura com uma longa capa, o rosto do monstro escondido por um capuz. Finalmente, a figura começa a se mover, o salão é iluminado por uma luz brilhante e a equipe vê um antigo esqueleto apelidado de Caçador de Espíritos. Arthur e uma multidão de aliados zumbis começam a diminuir a distância. Ao pular, o tanque ativa a habilidade de petrificação. Mas o caçador ataca com sua enorme espada. Ela tem poder suficiente para derrubar facilmente o pesado Arthur. Ito observa que o tanque se tornou muito mais corajoso e suas habilidades aumentaram significativamente. O esqueleto usa um feitiço poderoso que transforma todos sob sua influência em fantoches. Felizmente, os zumbis que sofreram lavagem cerebral são imunes a esse tipo de magia e continuam a atacar o caçador. Além disso, Ethan cria proteção adicional para Arthur com a ajuda de um espelho obtido de um morcego. O Spirit Hunter começa a lançar o próximo feitiço mais poderoso, Devil Summon. Macacos demoníacos aparecem em vários portais, e a simples visão deles causa arrepios. Usando seu conhecimento, o herói preparado para tal situação, Lily se torna seu as da manga. A garota incinera instantaneamente os pequenos demônios, e seu dono começa a entender que as táticas precisam ser mudadas. Lily mal pode esperar para terminar de passar pelo portão, porque seu frango frito favorito está esperando por ela lá fora. Até mesmo o demônio antigo está perdido nesta reviravolta. Parece que ele não sabe como proceder. Ita elogia Lily por se livrar de macacos perigosos de maneira eficaz e a coloca no comando de tais casos no futuro. O caçador enfurecido joga sua enorme espada nos heróis. Arthur ainda está sentado na lâmina. Parece que os horrores da masmorra e da magia antiga tiveram uma má influência na cabeça do tanque. Ele não para de beijar a espada do caçador de espíritos. O personagem principal envia seus lacaios recém-adquiridos para atacar o esqueleto. Seu objetivo é fechar o portão da maneira mais eficiente possível e com o mínimo de esforço, por isso ele espera a margem. E ele decide se juntar somente depois que os aliados zumbis esgotarem o inimigo. Uma hora depois, o esqueleto emite um rugido de desespero, que parece ter chegado até a entrada da masmorra. O herói decide que é hora de entrar na luta e usa o apito para ordenar que os zumbis recuem. Ethan se volta para o antigo monstro e o convida para finalmente encerrar a luta. O caçador xinga em uma língua desconhecida do herói, mas parece que o demônio chamou Ethan de bastardo covarde. O esqueleto inicia uma série de golpes poderosos, cada um dos quais poderia facilmente abrir um buraco em uma parede de pedra, sem falar no corpo humano. O herói entende que uma criatura de nível tão alto não pode ser influenciada pelo espelho das ilusões, mas o objetivo de Ethan é apenas distrair a atenção do esqueleto. O plano funciona, o demônio se distrai com o artefato por uma fração de segundo, e o personagem principal tira vantagem disso. Ele usa a técnica Lightning Strike Fist, diminuindo instantaneamente a distância e desferindo o golpe final. A armadura do antigo monstro não suporta a carga e desmorona, dentro há um cristal azul brilhante. Em uma vida passada, o herói não teve a oportunidade de lutar com o Spirit Hunter e fica agradavelmente surpreso com a descoberta. Ethan sabe que esta joia é uma pedra espiritual, permitindo ao dono realizar um milagre. Tirando o artefato do peito do inimigo, o herói agradece ao esqueleto por um saque tão valioso. O cara já está imerso em suas fantasias sobre como vai se desfazer da pedra, e Lily pergunta se eles podem voltar. Com a ajuda da relíquia, o herói poderá usar a habilidade de transformação, que fortalecerá seu corpo centenas de vezes e lhe permitirá dominar melhor as artes marciais. Mas Ethan não precisa de treinamento, ele planeja usar a pedra para prolongar sua vida e poder aproveitar as férias o máximo possível após a aposentadoria. Lily perde a paciência, se aproxima do herói e pergunta se a pedra é saborosa e se ela é comestível em princípio.
O herói responde que a pedra é perigosa para comer e você pode morrer por causa dela, embora Lily tenha certeza de que Ethan tentou engoli-la sozinho. O herói está tentando inventar uma desculpa para suas ações na hora, e a garota pretende esperar por uma resposta. Mas Ethan para no meio da frase. Ele percebe que a pedra literalmente derreteu em seus dedos e desapareceu. O herói congela, ele para de notar Lily e para de responder às perguntas dela. O cara cai de joelhos, seu olhar fica turvo e a garota pergunta se ele precisa de ajuda médica após a luta. O herói lamenta internamente o lucro perdido, mesmo que tivesse decidido não usar a pedra, ele poderia tê-la vendido por muito dinheiro, mas um som repentino o distrai desses pensamentos. Ele percebe que os ponteiros do relógio que lhe foi dado em uma vida passada começaram a se mover. Não entendendo que tal mudança poderia levar, Ethan não está feliz com sua descoberta. Relatos decepcionantes aparecem nas notícias sobre a incursão nos portões dos espíritos caídos. Já se passaram 10 dias desde o início da missão e Linda está preocupada com os heróis, eles já deveriam ter retornado há muito tempo. A menina é distraída de seus pensamentos tristes por uma pergunta de um homem que se aproxima. Este é o tio de Linda, Jack, e ele pede à garota que vá para casa e descanse, prometendo tirar Ethan e sua equipe do portão com vida. A sobrinha não duvida da força do parente, mas pede que ele tenha o máximo de cuidado possível em tarefa tão perigosa. Jack e sua equipe se aproximam do portal. O líder ordena o início da missão. De repente, o portal começa a fazer barulhos altos e começa a se mover. Ethan aparece do portão carregando Lily faminta nas costas, e atrás dele o resto da equipe se move em carros. Num acesso de emoção, Linda corre para abraçar o herói que ela espera há quase uma semana. Ethan fica sem graça e pede para soltá-lo, principalmente porque Lily quase caiu das costas do herói. Linda recusa o pedido do rapaz, pois estava muito preocupada com os heróis. No caminho para casa, o motorista de Ethan conta como o país inteiro acompanhava o destino da sétima equipe. O herói olha pela janela, perguntando se choveu na cidade durante a incursão pelos portões. O motorista responde que não choveu e o arco-íris apareceu há 4 dias. Ethan tem certeza de que a magia está envolvida nisso e ele não gosta de um sinal tão ruim. Ele sabe que o arco-íris logo começará a desaparecer gradualmente até desaparecer completamente. Depois disso, o grande desastre começará, a Noite das 7 Luas, durante a qual centenas de portais se abrirão, dos quais cairão demônios de todos os matizes. No passado, o herói mal sobreviveu, conseguiu se esconder em um bunker e esperar o desastre, mas agora o desastre do fogo está ao seu lado e ele decide mudar o rumo dos acontecimentos. O próprio Ethan se tornou mais forte e experiente, ele já é superior ao seu futuro eu. E o relógio mágico absorveu a energia da pedra mágica, tornando o herói ainda mais poderoso. Lily se veste com um vestido elegante, lembrando que vai comer muito e a roupa é justa na cintura. Ethan convida a garota a vestir um macacão, mas ela diz que é feio. Acontece que Linda ficou indignada porque o guarda-roupa de Lily contém apenas agasalhos e o vestido foi seu presente para a garota. Em homenagem aos heróis que retornam sãos e salvos de uma missão tão perigosa, a guilda dá uma festa. Donald abraça Ethan com força, e o herói reclama que tais abraços o matarão mais rápido do que qualquer monstro do portão. Linda elogia Lily pelo vestido, que combina muito bem com ela. Harry também está presente na festa e convida a garota para jantar naturalmente. Lily concorda imediatamente. Linda pensa consigo mesma que Harry provavelmente se apaixonou. Ela sorri com esse pensamento. Lily e Harry saem para jantar, a garota conversando sobre sua comida favorita. Todos os convidados e o próprio Ethan gostaram da festa, e ele acha que nem poderia sonhar com tal atitude na guilda Blackwell. O herói é distraído de seus pensamentos quando Donald o chama por trás. O chefe da guilda, livre do álcool, pergunta ao personagem principal com o que ele sonha. Ele se interessa pelas aspirações dos jovens. O herói responde que pretende economizar muito dinheiro, se aposentar e construir para si uma mansão de 9.000 metros quadrados, relaxando despreocupado após muitos anos de muito trabalho. Esta resposta surpreende Donald, porque ele esperava ouvir sobre o poder insuperável, artefatos raros ou imortalidade, e não sobre a aposentadoria. Linda diz que Ethan tem um grande objetivo. Donald começa a convidar o herói para treinar com ele para ganhar uma força incrível, mas Linda interrompe o pai. O herói reflete que planejou usar o conhecimento do futuro para evitar perigos, mas agora se tornou mais forte e adquiriu camaradas confiáveis. Ele decide que mesmo grandes desastres podem ser benéficos. Os heróis vão de férias para o lago e o chefe da guilda fica surpreso que um lugar tão lindo esteja localizado em território proibido. Ele tira a camisa e corre para o lago com as calças.
Donald não sai de férias na natureza há muito tempo. Linda liga para Ethan, ela fica sentada apenas de maiô na praia. A menina pede para colocar protetor solar nas costas, pois ela mesma não consegue alcançá-lo. Ethan a convida para praticar alongamento, pois o herói consegue alcançar as costas sem problemas. O cara sugere que Linda peça ajuda a Arthur ou pai. A garota comenta que nunca conheceu o pai e esclarece o que ele faz na equipe. O cara diz seu nome verdadeiro, mas diz que Linda pode chamá-lo de bolo de arroz. A menina fica sem graça e diz que ainda não sabe o suficiente para chamá-lo assim. Ethan ameaça renomear o servo como torta com órgãos internos chicoteados se ele fizer uma coisa tão estúpida novamente. Terminada a conversa, o personagem principal convida o chefe da guilda para uma corrida. Donald concorda. Linda começa a competição jogando uma pedra na água. Ambos os participantes decolam, remando vigorosamente a uma velocidade incrível. Ethan pensa consigo mesmo que Donald é o primeiro super-homem e é muito rápido. O chefe da guilda assume a liderança com confiança e o herói não está mais confiante em sua vitória. De repente, Donald vê algo debaixo d'água e para. Um polvo gigante emerge do lago, claramente prestes a petiscar carne humana. O chefe da guilda está indignado com o comportamento do monstro arrogante. Donald sai da água e ergue seu punho formidável sobre o monstro. Enfurecido porque o polvo interrompeu a competição, o chefe libera todo o seu poder sobre o monstro marinho. O caçador de águas profundas não esperava tanta agilidade de sua presa e interrompe o ataque. E Donald está apenas começando. Uma série de golpes rápidos e poderosos esmaga literalmente o corpo do monstro. Ethan, flutuando nas proximidades, nota que o líder luta com as próprias mãos. Poucos minutos depois, o monstro derrotado flutua para a superfície, seu corpo cheio de marcas de golpes de força incrível. Ethan diz que não esperava que um monstro aparecesse em tal lugar, mas Donald não relaxou na zona proibida. O líder da guilda sugere voltar para verificar os outros na costa, enquanto Ethan permanece para inspecionar o fundo do lago. O herói já saiu da costa e não está preocupado com seus companheiros, e Donald pede que ele volte para jantar. Usando o poder da pulseira, o herói cria um escudo em volta da cabeça, que lhe permitirá explorar o lago com segurança. Ele tem certeza de que o polvo gigante não era o monstro mais perigoso do lago e o verdadeiro teste começará no fundo. O herói também tem certeza de que os tesouros mais valiosos estão sempre localizados perto de grande perigo e continua mergulhando. O cara encontra a entrada de uma caverna subaquática e planeja voltar mais tarde, levando Lily com ele. Mas seu plano não está destinado a se tornar realidade. Com um canto do olho, o herói percebe movimento. Uma força desconhecida começa a puxar Ethan mais fundo. O herói tenta resistir e rema com todas as suas forças. A força do fluxo é tão grande que até o escudo ao redor da cabeça se estilhaça em fragmentos. O herói é puxado para uma caverna, perde o controle de seus movimentos e amaldiçoa. Quase perdendo a consciência, Ethan lembra que prometeu a seus companheiros voltar em breve. Na praia, Harry traz para Lily uma bebida saborosa. Ele pede que ela beba antes que o personagem principal retorne e os obriga a comer coisas saudáveis. Eles não suspeitam que o herói tenha desaparecido nas profundezas de uma caverna misteriosa. Uma gota de água fria caindo do teto traz Ethan de volta à razão. Ele ouve vozes e abre um olho para avaliar o que está ao seu redor. 3 criaturas misteriosas pairam no ar ao lado do herói. Seu líder pergunta de onde veio o estranho e o que ele precisa na caverna. Ethan se levanta e rasga facilmente a alga que estava amarrada nele para que ele não escapasse. As criaturas começam a entrar em pânico. Tem certeza de que o herói tem mais intenções e agora chegarão ao fim. O envergonhado personagem principal acalma os mais pequenos e garante que não fará mal a eles. Ethan relembra sua experiência como guia no continente de Nostel, onde conheceu pela primeira vez as mesmas fadas inofensivas, flocos de neve. Ele começa a falar com as criaturas em sua língua nativa, e as fadas surpresas voam para mais perto. O herói pensa que no futuro os flocos de neve não serão vistos na Terra e o curso dos acontecimentos poderá mudar muito. Ele pergunta às criaturas mágicas como elas acabaram nesta caverna. As fadas contam a Ethan sobre uma vida despreocupada no lago até serem transportadas para outra dimensão. Eles se lembram com horror de como o enorme polvo com o qual Donald lidou recentemente devorou seus parentes. Então os flocos de neve entraram nesta caverna e finalmente viveram em segurança. O herói simpatiza com as fadas por sua situação, acalmando-se. Não havia informações sobre elas porque foram praticamente exterminadas. Eles reclamam do destino. Na caverna não tem luz solar suficiente e estão enfraquecendo, e não conseguem chegar à superfície por causa do polvo, mas o herói avisa as fadas que o monstro já está morto. As criaturas mágicas não acreditam em Ethan,
e ele as convida a verificar por si mesmas a veracidade de suas palavras. Os flocos de neve podem determinar se uma pessoa está mentindo com a ajuda de sua magia, e a luz verde convence as fadas da veracidade das palavras do herói. Num acesso de alegria, as criaturas começam a circular acima da cabeça do protagonista e ele pede que parem antes que ele vomite. Na saída da caverna, as fadas anunciam Ethan como seu novo amigo, e ele pensa em ir até o fundo do lago. O objetivo original do herói era o pote de poder sobrenatural, que é guardado por um guarda misterioso e poderoso, mas em vez disso ele se deu bem com os flocos de neve. Ethan se pergunta quanta receita um parque temático com fadas traria se ele abrisse um no lago. Sonhando com lucros fabulosos, o herói não percebe a armadilha sobre a qual o floco de neve o avisa. No último segundo, Ethan consegue pular um interruptor escondido no chão. O herói pensa consigo mesmo que sem as fadas ele teria passado por momentos difíceis no caminho de volta. Criaturas mágicas pedem para parar para cumprimentar o amigo, que lhes permitiu morar na caverna. Ethan pergunta se o companheiro das fadas se parece com um robô branco e baixo. Floco de Neve responde que é exatamente assim que ele se parece graças à sua força. O polvo não conseguiu alcançar as fadas na caverna. O herói decide esperar até que as fadas se despedam do amigo, mas a companhia já chegou ao lugar certo. O robô rola lentamente para o meio do corredor. Apesar de sua aparência inofensiva, é um guarda formidável que protege uma relíquia antiga. O amigo dos Flocos de Neve relata que descobriu um intruso e deve fechar a passagem para a sala. As gigantescas portas de aço começam a se mover com um rugido alto, bloqueando o caminho para a retirada. Enquanto isso, o robô avaliou o perigo representado pelo intruso e assumiu a forma adequada. Ethan pergunta às fadas se elas têm certeza de que o robô é seu amigo porque pretende destruir o personagem principal. O pequeno e inofensivo robô já se transformou em uma enorme máquina de combate, parecendo tanto um ser humano quanto um inseto. Ethan decide verificar o relógio, cujo poder aumentou após absorver a pedra mágica no portão do amigo caído. O robô é o primeiro a atacar. Ele tenta golpear com suas garras afiadas, cada uma delas quase do tamanho do personagem principal. O herói mal consegue repelir o ataque com sua nova armadura de relógio. Ele entende que o peso do adversário supera em muito o seu, mas a armadura fez um excelente trabalho ao repelir o golpe e as chances de vitória são grandes. O golpe foi tão forte que parte da garra do guarda mecânico foi arrancada e ele reavaliou a ameaça. Ethan não vai esperar pela nova forma de robô. O herói ataca primeiro. O robô ativa sua capacidade de autocura para reparar os danos recebidos e restaurar sua capacidade de combate. O herói não esperava tal reviravolta. Ele acha que derrotar a guarda mecânica será mais difícil do que imaginava. Tendo restaurado o dano, o robô começa a perseguir o personagem principal pelo corredor. Ethan decide romper a parede para retornar à superfície e trazer ajuda com ele. Inesperadamente, uma das fadas fica entre o robô e o personagem principal e pede ao guarda que pare. Snowflake diz ao robô que Ethan ajudou ela e seus parentes e não precisa ser destruído. No sistema do robô, a fada é marcada como um alvo que não pode ser destruído. Aproveitando o momento, o personagem principal desfere um golpe esmagador direto na cabeça do guarda. Snowflake fica chocada. Ela não esperava tal ato de Ethan. Horrorizada, ela grita que são todos amigos, e amigos não fazem isso. As fadas se curvaram unanimemente sobre o robô imobilizado, pensam que ele está completamente derrotado. Os Flocos de Neve confrontam o herói por matar seu amigo, ao que o herói responde que também é amigo deles. Ethan se senta ao lado do robô e pergunta ao guarda se o herói provou suas qualificações. O compartimento do baú do defensor da relíquia se abre. O personagem principal retira a chave de lá. As fadas removem Ethan de sua lista de amigos por matar seu primeiro amigo. O personagem principal diz que o robô ainda está vivo e pode ser restaurado. A magia das fadas confirma suas palavras. Ethan se alegra com a descoberta, e com a restauração do Golem ele pode ajudar Harry com sua super habilidade de manusear equipamentos. O herói continua sua jornada para outra sala em busca da relíquia. Algum tempo depois, Ethan encontra o tão esperado jarro com o elixir da vida. O herói está simplesmente encantado. As poções ainda não haviam sido inventadas nessa época, mas ele já havia encontrado uma das mais poderosas. O cara imagina como vai salvar a humanidade na noite do primeiro desastre das 7 luas. Ele engole avidamente o elixir. Uma das fadas voa ao sentir o cheiro da deliciosa bebida e pede que ele experimente. Ethan compartilha algumas gotas da bebida mágica com um floco de neve. Seu corpo se enche de um brilho mágico e o herói fica surpreso com um efeito tão estranho. A fada pensa que seu corpo ficou mais leve e Ethan percebe que ela diminuiu de tamanho. Por fim,
O herói emerge das profundezas do lago, pensa que o sol aqueceu fortemente a água. Mas levantando a cabeça, Ethan percebe que não foi o sol que aqueceu a superfície da água. Foi Lily quem criou um enorme redemoinho de fogo, que parecia ser capaz de drenar o lago até o fundo. A menina fica surpresa ao notar o personagem principal, que surgiu das profundezas. Ethan pede a Lily para parar de usar magia de fogo e descer. Donald, da Costa, pergunta onde o personagem principal está há tanto tempo. Ethan explica que a situação no fundo do lago era extremamente importante. Linda e Arthur correm para a costa e perguntam se seu comandante foi encontrado. A garota corre para os braços de Ethan e pergunta onde ele foi. As fadas decidem que o herói está em perigo, e o chefe da guilda, por sua vez, vê perigo nos flocos de neve. Uma Lily enfurecida dá uma cabeçada no peito de Ethan enquanto ele caminha, perguntando onde ele estava. A garota começa a bater no herói com os punhos. Ela diz que estava muito preocupada com ele e não deveria desaparecer tão de repente. E o pior foi que ela teve que pular o jantar para começar a procurar por Ethan no lago. Toda a equipe cerca os heróis e Ethan pede desculpas por demorar tanto para retornar. As férias terminam rapidamente e o time 7 retorna às suas tarefas diárias de lutar contra monstros. No território da cidade, os portões se abriram novamente, de onde surgiram centenas de orcs sanguinários. Arthur segura facilmente 2 monstros. Sua habilidade aumentou significativamente. Ethan está satisfeito em ver um progresso tão rápido, já que o tanque pode desempenhar um papel importante durante o primeiro desastre. O personagem principal ordena que Lily termine a luta em 1 minuto e a garota começa a criar bolas de fogo. Gritando o nome de sua comida favorita, Lily ataca os orcs com dezenas de bolas de fogo. Uma garota satisfeita pede um conjunto com um hambúrguer monstruoso como recompensa. Mas Ethan relata que Lily falhou no teste novamente e não há necessidade de esperar uma recompensa saborosa. Arthur pergunta se ele pode jantar hoje à noite. O personagem principal de repente corre atrás do tanque e o joga para trás para protegê-lo de ser atingido nas costas. Arthur sentiu falta do Goblin das Sombras, que estava esperando o momento de atacar. Ethan pede que ele se concentre na tarefa e não no jantar. Arthur pede desculpas pelo erro e diz que vai tomar uma sopa mais saudável no jantar e em vez de descansar vai treinar. O personagem principal elogia o tanque por ter a atitude certa e pede que ele continue com o mesmo espírito. Ethan finalmente atingiu um nível de habilidade comparável ao seu desenvolvimento máximo no futuro. Ele está confiante de que os Goblins das Sombras não são mais um problema para ele e que sua reserva de mana aumentou significativamente. O herói olha para o arco-íris. Lily percebe que sua cor vermelha desapareceu. Para sobreviver à Noite das 7 Luas, Ethan precisará do poder de fogo de Lily para destruir os monstros, bem como de uma equipe especial para destruir o núcleo do portão. E um plano para minimizar a destruição da infraestrutura da cidade. Os cuidados médicos também são importantes. O herói já lidou com isso obtendo o Elixir da Vida. O herói montou a produção de poções para vender a outras superpessoas. Linda tem certeza de que para boas vendas de um consumível tão útil, você nem precisará gastar dinheiro com publicidade. A garota se pergunta se conseguiu agradar o personagem principal. Ethan ignora a pergunta e pergunta se Harry conseguiu consertar o golem da caverna. Linda duvida que o menino consiga lidar com um reparo tão complexo. Entrando no carro, o herói pede à garota que não duvide de Harry. Afinal, Lily prometeu ao menino que iria ao zoológico se conseguisse restaurar o robô. Da guilda, o herói leva consigo um dossiê sobre seus futuros amigos, aqueles que compareceram à festa de aposentadoria. Linda pergunta se há alguma outra tarefa. Ela quer trabalhar da maneira mais eficiente possível antes de Ethan partir. O herói pergunta ao motorista quanto tempo ele leva para chegar ao trabalho. O motorista responde que leva 1 hora. Ethan diz que deve ser difícil passar tanto tempo na estrada, mas o motorista está feliz com tudo. A personagem principal convida o motorista a se mudar para um apartamento mais próximo do trabalho e pede a Linda que prepare tudo o que for necessário. A menina concorda alegremente em cumprir a tarefa. O motorista fica incomodado em aceitar um presente tão generoso. Tenta recusar, mas o herói pede para não se preocupar, afinal, ele tem dinheiro suficiente. Ele pensa no primeiro desastre que se aproxima. Após o lançamento das vendas de poções, o dinheiro deixou de ser um problema e o cara quer salvar o máximo de amigos e conhecidos possível. Ele está confiante de que o trabalho mais difícil está apenas começando. Pai deseja aos heróis uma boa viagem. Ele brilha de felicidade. Antes de sair, Ethan manda o rapaz monitorar cuidadosamente a casa, e Lily acrescenta para que ele não tente fugir. Os heróis vão à procura de Arthur e tropeçam nele na floresta próxima.
O tanque fica com a cabeça baixa diante de uma enorme pedra coberta de rachaduras. Lily quer chamar Arthur, mas Ethan impede a garota e pede que ela não interfira. O cara está treinando e se xingando por ser lento. Não há lugar para alguém como ele no time do personagem principal. Arthur tem certeza de que Ethan simplesmente não tolerará tal fraco. O personagem principal não entende porque o cara pensou que poderia ser expulso, mas decide não interferir. Motivação é motivação. O herói quer percorrer o resto do caminho em um escudo. Lily se oferece para criá-lo. Ethan fica surpreso quando a garota aprendeu a manejar a pulseira com tanta habilidade que ele fica surpreso com o talento dela. Os heróis chegam a uma caverna na Zona Proibida. Este é o tesouro de Ethan onde ele coletou seu arsenal. Na entrada, Lily é saudada por um floco de neve vindo de uma caverna subaquática sob o lago. O herói pediu às fadas que cuidassem do tesouro em sua ausência, e o mais velho relata que tudo está calmo. Após o elixir da vida, todos os três tornaram-se mais rápidos que o som e agora são capazes de relatar quase instantaneamente ao herói sobre a situação fora da caverna. Lily olha com interesse para o estante de artefatos e pergunta por que os heróis voaram para o tesouro. O herói começa a coletar as relíquias necessárias e fala sobre seus efeitos. A máscara aumenta o carisma e muda a voz de forma irreconhecível. O manto do sábio emite uma aura que dificulta atrair a atenção das pessoas. O cajado de madeira emite uma luz brilhante ao interagir com Mana. Finalmente, os heróis trocam de roupa e estão prontos para partir para uma operação especial. O próximo portão com orcs está quase vazio. Os membros da guilda estão completando a tarefa. Do portal aparece a perna de um homem com traje típico de mágico. Este é o personagem principal e Lily. Eles saem para conhecer super pessoas. Esta é uma situação atípica. Ninguém nunca viu pessoas saindo do portão em vez de entrar. Ethan sussurra para Lily que, felizmente para eles, haverá muitas testemunhas do show. O herói começa a transmitir para a multidão. Ele se apresenta como o mágico Aximus de um continente distante, Gaia. Ele faz uma cara assustadora e grita que um terrível desastre acontecerá em breve sobre a Terra. Para ser convincente, o herói fala a língua Gaia e nenhum dos presentes o entende. Ele finge que o cajado em sua mão pode realizar magia de tradução. Ethan se apresenta novamente aos membros da guilda e fala sobre o desastre iminente. Uma certa frase do herói serve de sinal para Lily e ela inicia um pequeno truque. Ela cria um escudo voador e agora a multidão não tem dúvidas de que na frente deles está um verdadeiro mágico de outro universo. Ethan continua a transmitir. Ele afirma que o arco-íris é um sinal de uma terrível maldição. Outra frase dá a Lily o sinal para continuar o show. A garota cria algo como portais de onde voam meteoritos de fogo. Ethan fala sobre os mortos ressuscitados e centenas de milhares de vítimas. Super pessoas não conseguem se desvencilhar do show. Elas começam a acreditar no mágico misterioso. Ethan e Lily conseguiram chamar a atenção dos outros para si e para o arco-íris. A multidão começa a pensar que realmente parece estranho. O policial pergunta ao herói como a humanidade pode evitar o desastre, mas ele responde que só é possível minimizar suas consequências destrutivas. O cara pede uma audiência com o rei da Terra para lhe contar os detalhes. Os heróis são levados para a sala de interrogatório da Casa Azul. Lily já está exausta da apresentação e conseguiu adormecer à mesa. As perguntas serão feitas pelo chefe do Centro de Apoio ao Super-Humano, o mesmo que o herói conheceu ao se registrar como super-humano. Ethan pede para não perder tempo e levá-lo ao Rei da Terra, pois o assunto é de extrema importância. Mas o chefe responde que talvez ele seja o rei, porque as culturas dos dois mundos podem ser muito diferentes. O herói não para de representar a cena. Ele diz que consegue ler o destino das pessoas. Para deixar ainda mais convincente, Ethan cria uma aura de mana ao seu redor e diz que vê o chefe do suporte tentando se tornar o Rei da Terra. Esta afirmação deixa a cabeça em estado de choque, porque ele realmente pretendia candidatar-se para participar nas eleições presidenciais. Ethan sorri. Ele acabou de ver a corrida eleitoral na TV. Um assistente entra na sala de interrogatório e relata que o atual presidente deseja se encontrar pessoalmente com o misterioso mágico. O chefe de apoio devolve a equipe de Ethan e pede que ele o siga até o presidente. O herói lembra como o primeiro portão se abriu bem no telhado da Casa Azul. Naquele dia, monstros mataram o presidente e grande parte do parlamento. Agora a Casa Azul parecia mais uma fortaleza militar secreta do que um edifício comum. Por fim, os heróis são levados ao gabinete do presidente. A sala fica repleta de guardas e há duas cadeiras no centro. O presidente se apresenta e cumprimenta estranhos. Os heróis se curvam ao homem principal do país, como se tivessem conhecido um rei em seu continente natal. Ethan percebe que as cadeiras parecem incomuns e ele nunca viu nada parecido antes.
O presidente explica que se trata de dispositivos especiais para detectar mentiras, ao que o herói diz inaudivelmente que seria bom que o próprio presidente se sentasse num deles. Fingindo que a magia da tradução está agindo e que o personagem principal não disse nada parecido, Ethan e Lily sentam-se em cadeiras. O chefe de estado começa a fazer perguntas sobre o propósito da visita dos heróis. Ethan e Lily se revezam respondendo a cada pergunta, suas cadeiras não sinalizando mentiras. Durante todo o interrogatório, Lily pensou em comida, ela ainda não entendeu nem metade das perguntas. E o personagem principal é tão treinado que controla facilmente a respiração e a transpiração, o que lhe permite passar no teste. O presidente pede aos heróis que saiam um pouco da sala. Ethan e Lily voltam para a sala e o presidente pede desculpas pelo longo interrogatório. O chefe de estado está interessado em mais um detalhe, esta é uma iniciativa pessoal dele. Ele pergunta se os heróis podem mandá-lo para seu continente natal, Gaia. O presidente está confiante de que lá é mais seguro do que na Terra, que em breve será ultrapassada pelo desastre. Ethan não esperava tal desenvolvimento de eventos continuando o jogo. Ele pergunta se tal comportamento é digno do rei da Terra. O presidente oferece qualquer dinheiro pela oportunidade de fuga. Ele diz que está farto da Terra, onde o perigo paira constantemente sobre ele e pede para levá-lo e seus parentes para um lugar seguro. Ethan fica ofendido com a proposta e planeja sair do prédio. O presidente pede ao herói que pare, mas ele fica surdo aos apelos. De repente, um dos seguranças do chefe de estado começa a retirar a máscara que lhe cobre o rosto. Abaixo dele estava o primeiro titã desperto, Axel. Em um instante, ele atravessa a sala de uma ponta a outra e bloqueia a saída dos heróis. A força do titã é simplesmente incrível, um enorme super-homem paira sobre o personagem principal. Ethan sente a poderosa energia de Axel e pensa consigo mesmo que não consegue nem olhar nos olhos dele. Tomando-o nas mãos, o herói solta uma risada e o titã se pergunta o que fez o mágico rir. Ethan pergunta por quanto tempo Axel iria fingir ser segurança, já que ele é o verdadeiro presidente. O titã diminui de tamanho e pergunta como o personagem principal percebeu o truque. O herói respondeu que viu a grande estrela do destino do presidente assim que entrou na sala. Depois de completar todas as verificações, Axel conduz os heróis para a sala de reuniões de emergência. Ethan fala detalhadamente sobre o primeiro desastre, ele não esperava que todos os figurões se reunissem no salão. Todos os primeiros despertos estão presentes na reunião, inclusive Donald, apelidado de monstro. Rei Demônio Jin, representando a guilda Blackthorn, a rainha do gelo Cynthia, seu herói não conhecia pessoalmente. E o jovem Winchester, apelidado de Iron Wall, também não conhece o herói. No dia seguinte, o presidente está prestes a declarar emergência nacional e pede a mais pessoas que ajudem a proteger a Terra. Jean e Winchester dizem abertamente que não confiam em nenhum mágico desconhecido. Axel afirma que já verificou os heróis e pede para não se esquecerem das consequências catastróficas de abrir o primeiro portão. O presidente diz que é melhor estar preparado e não encontrar um único monstro do que perder milhares de pessoas num ataque surpresa. De repente, Winchester sai de seu lugar e corre em direção aos heróis como uma bala. Ethan levanta seu cajado, ele pensa que o chefe da guilda decidiu atacar, mas Winchester agarra Lily e está prestes a tirar a máscara para descobrir quem está por baixo dela. Ele tem certeza de que a menina está simplesmente escondendo sua identidade dos presentes e tem medo de mostrar sua verdadeira face. Winchester consegue remover a máscara e ela cai no chão com um baque forte. Os chefes da guilda não conseguem acreditar no que veem. Lily se transformou em um gato vermelho ardente e sibila agressivamente para todos ao seu redor. Winchester murmura algo confuso e Ethan pega a máscara do chão. Ele pede ao gato que não fique bravo com o chefe da guilda, pois ele não sabia do propósito da máscara. Ethan olha para Winchester com ódio e explica que a raça ronrona considera uma pena mostrar sua verdadeira face. Na verdade, o herói pensou nesse desenvolvimento dos acontecimentos. A máscara de gato não muda apenas a voz, ela contém um feitiço que transforma quem a usa em um gato. Enfurecido com esse comportamento, Axel exige que Winchester se desculpe imediatamente. O líder da guilda obedece e pede desculpas profusamente. Ethan está feliz por Lily ter assumido perfeitamente o papel de gato. No dia seguinte, Titã declara estado de emergência através de transmissões de televisão e rádio. Esta declaração causou turbulência, mas os militares e os super-homens foram capazes de se preparar para o confronto que se aproximava. O guardião da biblioteca da Casa Azul pede a Ethan que dê uma olhada em alguns livros antes que o herói volte para Gaia. O cara promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas percebe que falta pouco tempo.
O assistente diz que selecionou apenas os exemplares mais bem conservados, mostrando uma dezena de estantes repletas de publicações diversas. O herói não promete grandes descobertas, pois suas habilidades são bastante escassas. Ethan caminha pelas prateleiras estudando livros antigos e não tão antigos de diferentes continentes. De repente, um volume dos registros secretos do Imperador da Espada chamou sua atenção. Ele abre o livro e começa a estudar cuidadosamente o conteúdo. O guardião pergunta se está tudo bem com o livro, pois o rosto do personagem principal mudou drasticamente. Ethan decide intimidar o guardião e diz que o volume foi escrito pelo próprio diabo. Ele pede para saber se algum artefato, como uma espada, foi encontrado próximo ao livro. O guardião é informado que ao lado do livro encontrou apenas um uniforme desgastado. A pretexto dos infortúnios que o livro traz consigo, Ethan o pega e promete lacrá-lo em local seguro. O herói começa a ler o livro do Mestre da Espada. As primeiras páginas contam sobre a infância difícil do protagonista. Ethan vira as páginas com impaciência, pois já conhece o início e o fim do livro. Lily está perdendo a paciência, fica completamente entediada e pede ao personagem principal para brincar com ela, mas ele recusa e se oferece para ler um livro. Naturalmente, a menina não tem interesse em ler e sai correndo para passear, e Ethan pede que ela volte no final do almoço. O personagem principal continua lendo o livro em silêncio e solidão. Finalmente, o herói encontra o capítulo que precisa e lê cuidadosamente a história do Mestre da Espada sobre a técnica da mente destruidora do céu. Depois de estudar cuidadosamente as notas, Ethan decide experimentar a técnica. Ele se senta na posição de lótus e começa a meditar. A mana flui por todo o corpo do herói. Ethan está extremamente focado em tentar dominar uma habilidade poderosa. O método descrito pelo mestre espadachim combina a harmonia perfeita de todos os níveis de meditação. Incapaz de alcançar o equilíbrio, o herói decide parar e tentar novamente mais tarde. A hora do almoço já havia passado e Lily ainda não havia retornado da caminhada. A atenção do herói é atraída por um som agudo vindo de trás dele. Um portal se abre na rua em frente ao prédio da Casa Azul. Um enorme monstro com uma massa pontiaguda nas mãos aparece do portão, o Minotauro. As pessoas nas ruas estão fugindo em pânico, não esperavam um ataque no meio do dia. O herói usa o poder da pulseira para proteger os transeuntes, mal consegue deter o golpe de força incrível. As pessoas agradecem ao grande sábio que as salvou da morte certa. Ethan fica sozinho com o Minotauro e se prepara para uma luta difícil. Tentando manter a imagem, o herói aciona o cajado e finge que está carregando um feitiço. E ele bate silenciosamente no monstro com a mão esquerda. O herói se pergunta como ele conseguiu infligir tantos danos a um monstro enorme, literalmente, apenas com a mão esquerda. Ethan evita facilmente os ataques poderosos do Minotauro. O monstro está tentando descobrir para onde foi o herói, e enquanto isso o cara repete o truque com o cajado. Ethan desfere outro golpe esmagador no monstro, fingindo usar magia. Finalmente, o herói percebe que o Minotauro só lhe parece fraco. Na verdade, o próprio Ethan se tornou muitas vezes mais forte. A perdida Lily finalmente voa em auxílio do personagem principal. Ethan pergunta onde a garota foi e ela responde que estava viajando para comer com um amigo. O portal emite um zumbido baixo e continua a transportar monstros para a Terra. Dezenas de minotauros, parentes do primeiro monstro, aparecem em frente ao prédio da Casa Azul. O herói não queria usar magia poderosa para não prejudicar a construção da Casa Azul, mas não tem escolha. Lily usa magia de fogo. Ethan finge ajudá-la, lembrando de usar um cajado praticamente inútil. Os monstros que invadiram esta realidade morrem um após o outro sob uma chuva de fogo. O chefe do suporte sobre-humano não esconde a surpresa ao assistir à performance. Ele acredita que esta é a magia mais elevada. O presidente agradece pessoalmente ao sábio Aximus por proteger a Casa Azul. Como presente, ele presenteia o herói com uma mala cheia de pedras mágicas de alto nível. Ethan tenta recusar a recompensa, mas o presidente insiste em aceitá-la. Caso contrário, ele se recusa a deixar o bruxo ir. Terminada a atuação, os heróis criam um escudo e saem da área da Casa Azul. Lily se despede de sua nova amiga, Cynthia, a Rainha do Gelo. Segurando uma mala com um presente valioso, Ethan se despede do presidente e dos chefes das guildas. Finalmente, os heróis voltam para casa após a operação mais importante. Lily mal pode esperar para comer o bolo de arroz. O ex-bandido rasteja para fora da tenda aos prantos, em pânico com a declaração de emergência. Percebendo que nada mais aconteceu durante sua ausência, os heróis apenas sorriem. Bolo de Arroz explica que Arthur foi a uma reunião de emergência. Ethan pensou que seu servo iria fugir, mas ficou feliz por estar errado. Por isso,
O herói convida o ex-bandido a arrumar suas coisas e se preparar para a viagem. Olhando para o céu, Ethan nota que praticamente não sobram cores no arco-íris e falta pouco menos de uma semana para se preparar. Linda está insatisfeita com o comportamento do herói. Foi declarado estado de emergência no país e Ethan até desligou o celular. A garota pergunta ao herói se ele entende a gravidade da situação. Ethan responde que bolo de arroz o alertou sobre um perigo iminente. O herói pede para encontrar quartos livres na guilda, pois toda a sua equipe está se mudando para cá. Linda pega Ethan pela mão e começa a conduzi-lo até a sala de reuniões para se encontrar com o chefe da guilda. A menina conta que Donald ficou furioso porque o herói não compareceu à reunião de emergência. No corredor, os heróis encontram Arthur, que também vai para a sala de reuniões. Por um segundo o tanque congela como se tivesse visto um fantasma. Ele grita o nome do personagem principal e rapidamente corre até ele na tentativa de abraçá-lo. Ethan se esquiva, decidindo que Arthur enlouqueceu e decidiu atacar, mas o tanque fica feliz em ver o comandante. O herói responde que jura nunca deixar Arthur, aconteça o que acontecer. Tanque fica emocionado com tal promessa, e Ethan pensa consigo mesmo que seria estúpido recusar um membro tão útil da equipe. Lily também incentiva Arthur e diz que nunca abandonará um homem tão forte e gentil. Finalmente, os heróis chegam à sala de reuniões e são recebidos por Donald, que se oferece para sentar. Linda explica que Ethan estava fora da área de cobertura da rede, mas o líder da guilda pede que ele deixe desculpas. Donald compartilha uma previsão que o sábio Aximus transmitiu pessoalmente a ele. O mago pediu para deixar o 7º esquadrão de cavaleiros na roda do destino para que pudesse levar todos à luz. Ethan está envergonhado por fora, suas palavras parecem muito mais estúpidas do que ele pensava. O herói pede a Donald que siga a profecia e dê rédea solta à sua equipe durante um desastre. Ethan pensa consigo mesmo que limpar os portões que as guildas escolherão como alvo é uma perda de tempo, pois ele já sabe por que o desastre é chamado de Noite das 7 Luas. Junto com os portões regulares, desta vez serão abertos 7 portões especiais de cores diferentes. Esses portais estão conectados a dezenas de outros portões regulares que serão fechados junto com os principais. O herói contou a Donald sobre a localização dos portões de todas as cores, exceto o vermelho. Escondida dentro deste portal está uma valiosa pedra espiritual que Ethan planeja usar em seu benefício. Donald e os outros começam a duvidar que a profecia possa ser tão simples, que procuram um significado oculto nas palavras de um mágico de outra realidade. O herói tem pressa em dissipar as dúvidas, pois o sábio como um todo não deu nenhuma profecia complexa e tudo deveria ficar na superfície. Depois de muito convencimento, a equipe do herói finalmente recebe permissão para ter total liberdade de ação. Ethan começa um treinamento sério de seus subordinados, começando com a habilidade de Arthur de manipular mana. O herói usa as anotações do mestre espadachim para treinar técnicas de respiração adequadas. Arthur tenta ao máximo usar a habilidade, mas não consegue entender como ela funciona. O mestre da espada escreveu que até um macaco pode aprender essa técnica e o herói não consegue entender por que o tanque não consegue. Ethan está perdendo a paciência, pois é a 30ª vez que ele mostra a Arthur como usar o equipamento. Tanque promete continuar treinando sozinho até atingir o resultado desejado. O arco-íris quase desapareceu e o início do desastre já está chegando. A equipe precisa estar preparada para esta prova. O herói pergunta a Lily se ela gostou do frango que comprou. A garota balança a cabeça alegremente. Ethan limpa pedaços de frango do rosto da heroína e diz que é hora de praticar comidas deliciosas no treino. O personagem principal conhece a estrutura do Portão Vermelho. No caminho até seu núcleo, a equipe terá que superar o Vale da Chama, superando o calor da lava que sai do vulcão. Para isso, eles precisarão de um artefato poderoso, a presa do Dragão de Gelo, que está localizado onde o herói trabalhou em uma vida passada, na guilda Blackthorn. O herói leva Lily com ele para um assunto importante, tendo previamente mudado a cor do cabelo com uma poção especial. Ethan se lembra dos dias infernais na guilda Blackthorn, quando você só podia contar com férias se estivesse gravemente ferido. Mas graças a esse trabalho ele conhece a fundo a estrutura da sede, cada canto e cada câmera de vigilância. Ethan entra no prédio principal por uma janela e mantém o vidro aberto para que Lily possa entrar. 2 pessoas permanecem na sala de observação da sede. Um dos funcionários reclama que todos os demais já estão na zona de evacuação. O segundo concorda com o colega, acredita que já é hora de eles estarem em um local seguro e não vigiarem o prédio vazio da guilda. Um dos guardas percebe que a câmera infravermelha parou de funcionar por algum motivo desconhecido. Os guardas percebem que a câmera mostra a entrada da sala de segurança onde estão, mas já é tarde.
Ethan entra instantaneamente e deixa os guardas inconscientes. Ele se lembra do passado e diz que há muito tempo não está nesta sala. Pelos alto-falantes, o herói informa aos guardas que alguém entrou na sala do chefe da guilda. Ele ordena que todos os funcionários vão com urgência verificar a situação. O herói pegou todos os guardas em uma armadilha astuta, fechando as venezianas de segurança atrás deles. Ethan se recosta na cadeira e decide tocar uma música para os guardas, para que eles não fiquem tão entediados por estarem trancados. Os heróis invadem o cofre da guilda Blackthorn. Lily fica chocada com a quantidade de artefatos armazenados no tesouro. O que mais a atrai é a estatueta de uma galinha, que, a julgar pela aparência, é fundida em ouro puro. Lily sonha em adicionar algo valioso à sua coleção, mas Ethan impede a garota de coletar o excesso de lixo. Finalmente, os heróis encontram o local de armazenamento da relíquia desejada. O dente do dragão de gelo está em uma caixa cara sobre um travesseiro de seda. Depois de levar as coisas necessárias, Ethan se oferece para voltar para casa, e Lily pergunta se eles vão olhar atrás do muro. Ela sente um cofre secreto atrás do qual existe muito poder mágico. Ethan ativa o relógio e planeja quebrar a parede em pedaços para ver o que está escondido atrás dela. Com um golpe poderoso, o herói destrói a barreira e o conteúdo da sala secreta é revelado aos olhos dos heróis. Existem centenas de pedras espirituais de alto nível armazenadas atrás do vidro grosso. Ethan elogia Lily por sua consideração e promete comprar 3 bolinhos de queijo para o jantar. Ele permite que o relógio devore todas as pedras, já que ele próprio vai usar a pedra espiritual obtida no Portão Vermelho. Apesar de a armadura levar centenas de pedras, sua aparência praticamente não muda e o herói se pergunta se não se enganou. Finalmente o trabalho está feito. Ethan convida Lily para voltar para casa e a garota concorda alegremente. No dia seguinte, o arco-íris desaparece completamente e os bolinhos de queijo nunca chegam ao ponto, o que claramente não deixa a jovem feiticeira feliz. Ethan não consegue parar de sorrir, ele mal consegue conter sua alegria e ri constantemente. Um dos integrantes da equipe pergunta o motivo do bom humor do comandante. O herói responde que finalmente recebeu tudo o que tinha direito no local de trabalho anterior. O chefe da guilda Blackthorn, entretanto, claramente não está de bom humor. Ethan termina a história do trabalho anterior e pede para a equipe verificar o equipamento. Os funcionários respondem que está tudo bem com a conexão. O herói verifica com a equipe com quem passará pelos portões se eles estão prontos. Lily responde que sua armadura é terrivelmente desconfortável e Arthur fica com vergonha de usar roupas tão justas. Linda informa a Ethan que todas as pessoas que o herói pediu para evacuar foram levadas para a zona segura. Esses são os futuros amigos do protagonista que compareceram à festa de aposentadoria e que perderam a família na realidade do herói. O chefe da guilda da Casa Branca está animado com a próxima batalha e pronto para lidar com os monstros. Ethan ouviu dizer que Donald estava tão animado que não piscou o olho a noite toda e Linda confirma esses rumores sem esconder seu descontentamento. O herói lembra como o primeiro desastre pegou todo o país de surpresa e pensa que com tal preparação será possível sobreviver com pouco derramamento de sangue. Os defensores da Terra reunidos notam um monstro mecânico. O herói entende imediatamente o que está acontecendo e elogia Harry silenciosamente por seu excelente trabalho. Foi um golem de uma caverna sob o lago que veio em auxílio das guildas, que o menino conseguiu não só restaurar, mas também modernizar. Lily pergunta o nome do robô, mas uma voz familiar vem de dentro. Este é Harry, ele controla o carro pessoalmente enquanto está na cabine. Lily também está interessada em sentar-se no robô. Ethan pergunta se a mãe de Harry permitiu que ele estivesse presente no campo de batalha. O garoto promete proteger o time a todo custo. O personagem principal começa a explicar que este não é o lugar ou o momento certo para ações imprudentes. Mas Linda o interrompe, apontando para o céu, que está iluminado com todas as cores do arco-íris. Ethan percebe que chegou a hora da batalha e pede que a garota retorne ao posto de comando. Portais de cores diferentes abrem-se um após o outro no céu acima da cidade. Corvos assustados fogem de suas casas, criando um quadro ainda mais apocalíptico. Os militares estão pessimistas, já estão preocupados com suas vidas e esta é apenas a primeira onda. O herói decide levantar o moral de seus companheiros. Ele lembra que as guildas lidam com monstros semelhantes quase todos os dias. Os militares assumem posições de tiro, claramente inspirados no discurso de Ethan. Os tanques assumem posição de combate e começam a atingir os portais. As superpessoas estão lidando com os monstros que conseguiram chegar perto da base. A cidade arde nas chamas das explosões, centenas de monstros emergem dos portões e dirigem-se às fortificações dos terráqueos.
O chefe da guilda da Casa Branca finalmente teve a oportunidade de lutar adequadamente. Fazia muito tempo que não participava de uma batalha real e já sentia falta da sensação de adrenalina no sangue. Donald seleciona o portão azul para destruição e se aproxima sistematicamente dele. Todos os portões principais foram distribuídos entre os primeiros despertos, e o próprio herói planeja entrar acidentalmente no portão vermelho. Ethan pede a Harry que tome cuidado ao cobrir a base, mas o menino diz que irá com o time. O herói concorda e pede a Harry para cobri-los de longe. O cara concorda imediatamente. Ethan ordena que o time 7 fique em posição quando sua operação especial começa. A partir deste momento, os heróis precisam fingir que estão se movendo sem um objetivo específico, enquanto se dirigem em direção ao portão vermelho. A equipe de suporte relata que monstros os cercam por todos os lados. O caso era especial, então o personagem principal levou consigo uma arma militar, que raramente usava. Enormes lobisomens bloqueiam o caminho do comboio, mas Ethan ordena ao motorista que siga em frente sem parar enquanto ele limpa a estrada à frente. As habilidades do herói aumentaram muito e apenas restam restos sangrentos de seus oponentes. Ethan ordena que Lily se prepare para um ataque. Ela terá que destruir vários monstros. Poucos minutos depois, o herói indica o local exato onde atacar. A garota reage imediatamente e lança um redemoinho de fogo em direção aos oponentes. O motorista do carro blindado tem medo de passar pela magia de fogo de Lily, pois pode queimar o carro. Mas Ethan manda não parar, e a garota faz um movimento com as mãos. O fogo se dissipou e criou uma parede protetora ao redor do comboio. Lily mal pode esperar para jantar, ela grita bem alto que comerá o máximo que puder. Ethan fica satisfeito com o espírito de luta da garota e ordena que o comboio se mova em velocidade máxima. O herói não se enganou com as coordenadas do portão vermelho e a equipe logo os alcançará. O cara manda toda a equipe se preparar para entrar no portão. Mas uma coluna de energia irrompe do portal e atinge o solo na frente do comboio. A névoa vermelha se dissipa e um enorme Tyrannosaurus Rex emerge. O personagem principal manda não desacelerar e manda Arthur avançar. O dinossauro abre a boca enorme, corre em direção ao comboio e rosna tanto que o tanque quase sai do caminho. Arthur agarra as presas gigantes do monstro e impede que ele feche as mandíbulas, seu corpo cheio de correntes douradas de energia. Ethan está surpreso que o tanque finalmente tenha conseguido dominar a complexa técnica Golden River Streamana. O personagem principal ordena que Harry venha em auxílio de Arthur. O menino sai com sua armadura de alta tecnologia para impedir que o monstro devore o tanque. Harry agarra o rabo do T-Rex e tenta imobilizar o monstro ou pelo menos distraí-lo. Mas o poder impressionante do robô permite que ele vire o monstro de costas sem esforço. Toda a equipe fica surpresa com essa virada. Eles não esperavam que a armadura de Harry lhe desse tanta vantagem. Ethan corta o peito do tiranossauro com um golpe preciso de sua alabarda. Ele quer pegar o tesouro que deveria estar dentro do corpo do monstro. E o herói não se engana. O dinossauro contém um núcleo de energia que tem um efeito tônico incrível. Arthur avisa ao comandante que não é hora de relaxar porque os monstros continuam atacando por todos os lados. Ethan diz que neste caso você precisa pular rapidamente para dentro do portão. Dentro do portão, os heróis vestem armaduras especiais com efeito refrescante que serão úteis para eles neste mundo de fogo. O chefe dos especialistas em equipamentos fica surpreso com a execução habilidosa da armadura de um Harry tão jovem, mas talentoso. O garoto do Golem chama Lily e ela rapidamente se vira na direção dele. Ele pede para a garota apertar o botão no centro da palma da mão do robô para receber uma surpresa. Uma cápsula com alimento líquido sai voando do compartimento interno da antiga guarda e cai direto nas mãos da garota. Ela está muito grata a Harry por pensar até mesmo em uma coisa tão pequena. O menino fica constrangido, mas feliz por ser útil e diz que não há necessidade de agradecer por tamanha bagatela. Os heróis continuam avançando pelo portão e uma matilha de cães de fogo aparece em seu caminho. Arthur avança sem ordem, ele está pronto para despedaçar os cachorros com as próprias mãos. Ethan está feliz porque o tanque finalmente tomou a iniciativa e decide praticar tiro com a arma de energia por enquanto. Arthur está pronto para enfrentar os monstros um a um, ele espera um ataque. Uma matilha de cães ataca o tanque, envolvendo-o em chamas infernais. O personagem principal começa a atirar com precisão nos monstros. Densos coágulos de energia azul explodem da arma. Eles congelam os cães em chamas no lugar, transformando-os em blocos de gelo. Ethan agradece mentalmente por sua previsão, porque a arma foi útil no caminho para o núcleo do portão. Ele ordena que Harry termine o que começou e o menino ativa silenciosamente os motores do golem. Com um golpe poderoso de punho de aço,
O robô esmaga monstros congelados em milhares de pequenos fragmentos. Ethan ordena que não se demore e continue avançando nos portões. Lily solta um suspiro profundo e o personagem principal presta atenção nisso. Ele pergunta à menina por que ela está caída e se ela está se sentindo bem. Lily responde que sua magia de fogo não funciona no mundo do fogo e ela não quer ser inútil. Mas a personagem principal pede para a menina relaxar e esperar a sua vez. Ela terá muito trabalho depois de passar pelo portão. Lily não tem escolha a não ser observar silenciosamente o progresso da equipe pelos campos de fogo. O comboio se aproxima de um enorme vulcão exudando lava. O personagem principal ordena que a equipe pare e desligue imediatamente os motores dos veículos blindados. Um lago de lava se estende na frente dos heróis, que será difícil de passar mesmo com seus equipamentos. Ethan pede para trazer para ele algum monstro de tamanho médio. O personagem principal joga um cruzamento entre um coelho e um rato no meio do lago, quando de repente uma cobra de fogo aparece da lava quente, engolindo a isca. Ethan pede ao especialista em equipamentos um análogo de uma vara de pescar, mas com uma captura grande. E o jovem assistente sai correndo em busca do equipamento necessário. Enquanto o cara procura uma vara de pescar, o personagem principal convida Arthur e Harry para brincar de pedra, papel, tesoura. Os membros da equipe se entreolham em silenciosa incompreensão. Tank perde a competição e grita com lágrimas nos olhos. Enquanto o menino, usando o poder do Golem, joga Arthur em um cabo grosso no meio do lago de lava. A cobra com um movimento brusco sai da lama de fogo e agarra a isca. O personagem principal ordena que Harry puxe o máximo que puder. Com a ajuda de motores a jato, o Golem consegue fisgar sua presa, embora não sem dificuldade. Enquanto está dentro da boca do monstro, Arthur se lembra das instruções dadas pelo comandante. Ele ativa uma lâmina de 2 gumes que perfura as mandíbulas do monstro por cima e por baixo. Harry começa a puxar com força redobrada para puxar a pipa para a terra. Finalmente ele consegue e o monstro sai voando de seu esconderijo de fogo. Sua pesada carcaça deixa uma impressionante cratera no local de pouso. Ethan pergunta a Arthur se ele está bem. O tanque salta da boca e relata seu estado. Os heróis ouvem um som que claramente não é um bom presságio. Uma mão enorme surge da cratera de um vulcão, o que não é um bom presságio. Logo o dono da mão, um golem de lava gigante, surge. A equipe se encontra em uma situação difícil. A cobra ainda está cheia de forças para resistir enquanto o golem inicia sua descida. O monstro é hábil o suficiente para atacar Ethan com a cauda, cada golpe arrancando pedaços de terra sob os pés do herói. Arthur agarra o rabo da serpente e grita para o comandante que agora é o melhor momento para atacar. Ethan ordena que Harry ataque lateralmente enquanto o monstro tenta se livrar do tanque. O menino desfere um golpe poderoso no corpo do monstro, mas as escamas revelam-se fortes demais. Enfurecida, a serpente ardente começa a cuspir um líquido verde de sua boca. O ácido perigoso que escapa da garganta do réptil corrói a mão do golem mecânico. Ethan ordena que Harry recue. Ele não tem experiência suficiente para lutar contra um monstro deste nível. O menino tenta recusar, pois o robô possui um modo de restauração de armadura, mas o personagem principal insiste no seu. O comandante ordena que Arthur abandone a pipa e recue para se reagrupar. Harry pega o tanque e o carrega em motores a jato até o acampamento. O herói fica sozinho com a cobra e o golem gigante. Ele está pronto para lutar até a última gota de sangue. A equipe de suporte relata que escaneou a área usando câmeras. Em comparação com o golem, as cobras não representam uma grande ameaça. O herói entende a complexidade da situação e adivinhou que o gigante era muito mais perigoso que o réptil. Enquanto Ethan luta com uma cobra cuspidora de fogo, um golem da cratera do vulcão desce rapidamente. O personagem principal lembra que no futuro os primeiros despertos entraram pelo portão e quase não sobreviveram à batalha. Lily e Arthur ouvem as ordens de Ethan pelo rádio, preocupados com seu destino. O plano do personagem principal era lidar primeiro com o monstro cobra, e então mergulhe a presa do dragão de gelo no peito do gigante do fogo, e acabe com o monstro da cratera enquanto ele está enfraquecido pelos efeitos de feitiços antigos. Infelizmente, o plano que era perfeito no papel deu errado e o herói pede ao time que permaneça na retaguarda até novo aviso. Arthur não pode aceitar tais ordens, ele tem vergonha de ficar parado enquanto o comandante morre. Mas Ethan está tentando implementar outro plano muito mais astuto. O herói usa mana para aumentar os reflexos e a velocidade de movimento e inicia um ataque. Corre ao longo do corpo de uma enorme cobra em direção à cabeça do réptil. O monstro não vai desistir e novamente joga ácido perigoso pela boca. Aproveitando o momento, Ethan corta a língua, de onde rompe um líquido corrosivo.
O monstro atordoado recua num acesso de dor e raiva, e o herói tenta atraí-lo para sua armadilha astuta. Ethan verifica com a equipe se todos conseguiram se mover para uma distância segura. No fone de ouvido você pode ouvir o grito de uma garota que se recusa a sentar no banco de trás e exige ser liberada para ajudar o personagem principal. O comandante exige que Lily seja mantida a todo custo, ela provavelmente sofrerá no campo de batalha. O gigante do fogo, por sua vez, desce do vulcão e se aproxima do personagem principal. Ethan acha difícil respirar perto de uma fonte de calor escaldante, mesmo em equipamentos de refrigeração especiais. Pelo canto do olho ele percebe movimento e se vira para verificar. A cobra, recuperando o juízo, ultrapassa o herói e novamente começa a atacar com sua cauda pesada. O monstro passa correndo pelo golem na tentativa de agarrar Ethan, mas seus planos não estão destinados a se tornar realidade. Percebendo a serpente como uma ameaça, o gigante do fogo ataca o monstro com um golpe poderoso na lateral do corpo. O réptil se volta contra o agressor e rosna com raiva, com a intenção de responder ao agressor. Monstros gigantes se olham como se estivessem diante de uma luta de boxe. O golem ataca primeiro. Seu golpe é capaz de quebrar a cobra ao meio, mas o réptil se esquiva. O monstro usa cuspe ácido novamente. Ele tenta acertar o rosto do gigante do fogo. Mas o golem de pedra consegue se cobrir com a mão e o ácido não lhe causa nenhum dano. O personagem principal espera escondido atrás das pedras, adivinhando o momento certo. Ele preparou a presa do dragão de gelo, que precisava ser cravada na área do coração do golem. Ethan calça luvas especiais que protegem suas mãos da magia antiga e se prepara para atacar. Aproveitando sua velocidade, a serpente de fogo se enrola no braço do gigante. Ele continua a rastejar ao longo do corpo do golem e segura seu pescoço, imobilizando o monstro da cratera. Ethan percebe que está à sua melhor chance de atacar. Ele usa sua habilidade de camuflagem e começa sua jornada até o coração do gigante de fogo. Finalmente o golem recupera o controle de seu corpo e, furioso, olha de soslaio para a cobra. O gigante cospe chamas por dentro na tentativa de tirar o réptil do pescoço. E ele consegue. A cobra rosna furiosamente, sentindo uma dor infernal sob a influência da magia do fogo. O golem acaba com o monstro do lago com um golpe poderoso no peito e finalmente ganha liberdade total. No caminho para o ponto fraco do gigante, Ethan observa que nunca viu uma luta tão épica. O herói dá um salto final em direção ao externo do golem, mas no meio do salto ele sente que algo deu errado. Mostrando uma agilidade incomum para um corpo tão grande, o gigante tenta agarrar Ethan. A mão do monstro bate no chão, o solo cede com um rugido com o golpe poderoso. O golem levanta a palma da mão, mas não encontra nela o herói achatado como esperava. O monstro ouve uma voz fina, quase imperceptível por trás de seu rosnado descontente. Foi Lily quem veio em auxílio do personagem principal no último segundo, tirando-o das tenazes garras da morte. A menina afirma que veio ganhar dinheiro gasto com alimentação para ela. O golem fica furioso, chamas envolvem seu corpo e ele ruge alto. Num acesso de raiva, Lily solta bolas de fogo das palmas das mãos, prometendo lidar com o monstro. O personagem principal não tem tempo de impedir a garota de cometer um erro que pode custar-lhe a vida. O golem engole as rajadas de fogo da garota e cospe chamas poderosas de sua boca. Um monstro de fogo se alimenta desse tipo de magia e apenas aprimora suas habilidades. A garota não sabia que usar suas habilidades só tornaria o monstro mais forte e ficou surpresa. Ethan sugere recuar e desenvolver uma tática diferente antes que os heróis percam a vida. Mas Lily apresenta um novo plano na hora e imediatamente começa a implementá-lo. Exalando profundamente, a garota começa a inspirar ruidosamente. As chamas do golem são direcionadas aos heróis, mas este não é outro ataque. O monstro não entende o que está acontecendo e tenta segurar o fogo com as mãos. A garota usa seu escudo para voar mais perto, continuando a sugar os poderes mágicos da antiga criatura. O golem tenta deixar o campo de batalha confuso, mas não consegue resistir a uma ideia tão astuta. Por fim, a chama sai completamente do corpo do monstro e o gigante derrotado cai no chão. Lily come a última faísca do corpo do monstro e Ethan não consegue pronunciar uma palavra. O primeiro desastre foi evitado muito mais rápido do que aconteceu no futuro de Ethan. A sétima equipe se ofereceu para ajudar as pessoas comuns a restaurar a parte destruída da cidade. Usando habilidades sobre-humanas, Arthur carrega pesadas vigas de aço sem muita dificuldade. Harry usa um robô mecânico para fazer trabalhos de soldagem e ajudar na construção. Os construtores perguntam ao bolo de arroz por que superpessoas se ofereceram para ajudar, porque geralmente não realizam trabalho manual.
E o cara responde que os membros da guilda deveriam ajudar os cidadãos comuns em tudo, e não apenas lutar contra monstros. Os trabalhadores agradecidos convidam toda a equipe para fazer uma pausa e tomar um drink, pois fizeram um ótimo trabalho. As perguntas surgem apenas para Ethan. Os construtores não entendem por que ele não está ajudando. O personagem principal simplesmente se deita em uma espreguiçadeira e toma sol sob os raios do agradável sol do verão. Os trabalhadores concluem que Ethan nunca viu dificuldades em sua vida, porque sua pele é tão boa, como se tudo que ele fizesse fosse visitar salões de beleza. A conversa é interrompida por Arthur com um baque. Ele coloca a mão na mesa onde a empresa está sentada, e diz que é hora de todos voltarem ao trabalho, porque ainda há muito trabalho pela frente. Os construtores concordam com as palavras do tanque e também se levantam da mesa. O grande sábio Aximus não mentiu. Depois da primeira calamidade, os portões não se abrem e os habitantes da cidade têm tempo suficiente para restaurar a cidade. Além disso, as pessoas estão estudando novos monstros. A voz de Linda interrompe Ethan, que está lendo um livro em uma espreguiçadeira. A menina pergunta se o personagem principal está entediado com a ociosidade, ao que o herói responde que está pronto para passar o tempo assim pelo resto da vida. Lily diz que estar desempregada e ter muito dinheiro é a melhor profissão. Linda levanta as sobrancelhas surpresa. Ela percebe que a pele do personagem principal ficou perfeita. Ethan fica feliz por Linda ter notado as mudanças e passa a mão em seu rosto renovado. Ele ativou a habilidade Flash Change usando a pedra obtida do corpo do Gigante do Fogo. Agora ele pode aproveitar a vida com um corpo e uma pele linda mesmo depois da aposentadoria. Ele conta a Linda que passou por vários procedimentos na mesma clínica e a menina pede o contato do médico. Mas o herói garante que a clínica já fechou por falência, esclarecendo o motivo pelo qual a menina o visitou. Ela trouxe um relatório sobre as vendas de poções mágicas e acrescenta que a produção está se expandindo e a demanda supera a oferta. Os elixires de saúde são agora fornecidos exclusivamente pela Casa Branca e são extremamente populares, tendo salvado centenas de vidas durante o primeiro desastre. Até mesmo pessoas comuns aleijadas estão sendo curadas de ferimentos que deveriam tê-las confinado à cama pelo resto da vida. Em seguida, Linda tira o relatório da autópsia do corpo do Gigante do Fogo, mas o herói pede para deixar apenas algumas partes para ele, e usar o resto a critério da garota. A última pergunta de Linda é se Ethan participará da cerimônia fúnebre dos soldados mortos durante o primeiro desastre, e o herói recusa, pois preparou uma surpresa especial para os familiares enlutados. Centenas de pessoas se reúnem na Praça Memorial, todas vieram para lamentar as vítimas do primeiro desastre. O presidente faz um discurso de agradecimento aos bravos defensores do país. Em meio aos soluços dos parentes dos soldados caídos, Titã acende velas rituais. No meio da multidão, uma menina pergunta à mãe quando o pai voltará, mas a mulher apenas chora amargamente. A criança pede para a mãe não chorar e a abraça com força. Axel pensa consigo mesmo que depois de tantas derrotas não conseguirá encarar o grande sábio de frente. A atenção do presidente é atraída para um objeto não identificado voando pelo céu e deixando um rastro mágico atrás de si. Este é o trenó do protagonista, puxado por flocos de neve, que o chefe de estado confunde com monstros. Uma menina abraçando a mãe vê o Papai Noel no céu e olha surpresa para o milagre acontecendo no céu. Usando magia de fogo, Lily cria um anel de fogo ao redor do trenó. O presidente ordena que a segurança permaneça alerta e proteja os civis. Ele começa a usar o poder do Titã, que recebeu no momento do despertar, mas o anel de fogo se transforma em um redemoinho, que é coroado com a semelhança de uma estrela dourada em uma árvore festiva. Uma garota na multidão aponta para o show e grita alegremente que é mesmo o Papai Noel. Os redemoinhos de fogo finalmente sobem e se espalham em fogos de artifício brilhantes, semelhantes aos reais. Os flocos de neve começam a cantar uma canção e lançam bolhas de sabão misturadas com grandes flocos de neve. As crianças apreciam o espetáculo maravilhoso, esquecendo por alguns minutos a amargura de perder familiares. O presidente cancela a ordem do ataque, entende que os responsáveis pelo espetáculo não desejam mal. Ele concorda com as crianças e diz que não é um monstro, mas o Papai Noel compareceu à cerimônia. O personagem principal pousa o trenó no telhado do prédio da Casa Branca. Linda encontra os heróis no local de pouso. Ethan agradece pelos trajes e trenós que encontraram. A menina responde que não foi difícil, mas pede para explicar por que o herói encenou esse espetáculo. Afinal, ele não apenas deu férias aos filhos, mas também entregou uma grande soma em dinheiro a todas as casas que perderam um ganha-pão. Ethan responde que realmente não sabe, mas entende que essas famílias precisam de ajuda real. O Estado fornece subsídios,
mas estes não são suficientes para apoiar tais tragédias. Por isso, o herói procurou ajudar as pessoas em apuros, pois tem a oportunidade de fornecer pelo menos apoio material. Linda absorve silenciosamente a informação, refletindo sobre as palavras de Ethan. Ela diz que está seriamente preocupada, mas não que Ethan possa se tornar um maricas ou um babaca. E o fato de que se ele continuar com esse espírito, a garota vai se apaixonar perdidamente por ele. Kuita aconselha Linda a procurar o amor em outro lugar. Os heróis descem ao salão para uma festa em homenagem à vitória na primeira calamidade. Arthur e Pai chamam o personagem principal para a mesa, pois ele fez um ótimo trabalho na batalha e merece um descanso. Harry preparou uma mesa inteira de comida para Lily e a convida para participar. O persistente personagem principal estraga a noite a dois e pede para trazer outra cadeira, senão o menino não terá onde sentar, e Lily ataca a comida. Ethan limpa os pedaços de comida do rosto da garota e pede que ela coma com mais cuidado. Enquanto a garota está ocupada devorando pizza, a personagem principal pensa que ela falou pouco suspeito sobre seus parentes. Ethan pergunta a Lily se ela gostaria de ver sua família. De repente a menina fica em silêncio e até coloca a comida de volta no prato. Harry acha que Ethan a repreendeu. Lily parecia tão deprimida. A menina começa a falar, ela está tentando dizer que quer ver a família. O personagem principal interrompe Lily e diz em voz alta que então eles deveriam visitar Gaia. Ethan já precisava procurar equipamentos no continente e ao mesmo tempo eles poderiam visitar os parentes da garota. À noite, Lily tem um pesadelo. Ela corre pela floresta como se estivesse sendo perseguida. A garota vê a silhueta de Ethan parado de costas para ela e corre até ele. Ela puxa a manga do personagem principal e pede que ele ajude o Andy, provavelmente a irmã da garota. Ethan se vira, suas orelhas ficaram pontudas como as de um elfo e ele usa uma máscara de ouro no rosto. Lily acorda de um pesadelo e grita. Ela corre até o quarto do personagem principal e pede para dormir com ele. Antes de adormecer, ela conta a Ethan sobre seus pesadelos e como deseja o melhor para Wendy. A personagem principal acalma a menina, pede que ela não se preocupe e adormeça o mais rápido possível.